A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, doutor Condomínio! Nham, 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 nham. Boa noite, cheguei. Estamos aqui. Hoje é dia 24 de agosto de 2015 e está começando meia hora com o doutor Condomínio pela OPFM. Colhe o seu ouvido no rádio. Prepare-se para meia hora de muita informação sobre tudo que acontece no universo condominial. Debates, polêmicas, notícias condominiais, convidados, dúvidas e muito mais. Participe também com a gente no programa, fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474 e tire suas dúvidas e ainda ganhe brindes. Boa noite, meus queridos assessores. Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Boa noite. Já queria mandar um abraço para o pessoal da Caixa Econômica, para a Edila lá no Valparaíso que está nos escutando e a Denise lá em Águas Claras. Já começou já com o trabalho. Que maravilha. E aos síndicos de Águas Claras também. Você não está mudinho hoje, né? Não, hoje eu não estou mudo. Beleza, vamos direto para o nosso giro de manchetes. No tema do dia, vamos falar sobre danos ou furtos internos não são de responsabilidade do condomínio. Muitas informações e novidades nas notícias condominiais dessa semana. Veja os nossos destaques. Conselho Fiscal, suas competências e atribuições. No Espaço Síndico Net, barulho de vizinhos, tolerar ou não? No Conexão Jurídica dessa semana, vamos tratar com o Dr. Rodrigo Carpati sobre abuso de moradores na administração do condomínio pode causar dano moral, hein? Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre danos ou furtos internos que não são de responsabilidade do condomínio. Bom, são comuns às vezes no condomínio, né, da responsabilidade do condomínio ou a pessoa do síndico por ter se sentido lesado dentro do mesmo. Arranhões em carros, furtos de bicicletas ou brinquedos infantis e até mesmo em situações mais graves, como arrombamentos de unidades, como por exemplo. Então, esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos trabalhar aqui a partir de agora. Bom, Larissa. Pois bem, a gente já encontrou algumas jurisprudências, né, que entendem que o condomínio só tem responsabilidade de arcar com algum dano ou algum furto, caso isso esteja expressamente previsto na convenção ou no regimento, né? Ou seja, na maioria das convenções, isso não está dessa maneira. Está justamente ao contrário, que o condomínio não se responsabiliza em caso de perda, dano, né, que algum morador venha a sofrer ao deixar algum tipo de objeto na área comum. Você está dizendo que a responsabilidade é do proprietário? A responsabilidade não é do condomínio. Isso é muito claro. Tá, então se o cidadão rouba uma bicicleta na minha garagem e passa pela portaria do bloco, lá do prédio, do condomínio, e o porteiro não vê, como é que é isso? Bom, o que acontece, Marco? O condomínio, ele não tem vigilância armada, ele não tem um controle de portaria que possa responsabilizar, porque as convenções, nas suas maiorias, dizem que o condomínio não é responsável. Aquelas convenções que eventualmente são omissas, tá? Essas aí a gente vai analisar o caso, vai ver a questão, vai analisar pontualmente o que aconteceu, tá? Então, quando acontece esse tipo de situação e não está previsto na convenção, aí a gente vai para a questão da análise fática, testemunhas e casos. Mas a maioria, tá, os condomínios não respondem. Inclusive, nós tivemos semana passada um caso de uma cliente nossa, né, e passou por essa situação, né,
E a condômina disse naturalmente para ela, olha, eu vou entrar com ação judicial. Ponto final. Então, a gente até aconselhou, olha, pode até entrar, fique tranquila. Porque como já há previsão na sua convenção, então não vai haver nenhum tipo de problema nesse sentido do condomínio ter que indenizar. Esse assunto, eu lembro que tem a questão de um mês, lá no meu condomínio, que foram roubadas 2 bicicletas. E a dona das bicicletas disse que ia entrar na justiça. Mas parece-me que lá na convenção do condomínio diz que o condomínio não se responsabilizará. É o que a maioria das convenções prevêem, né? E se ela vai entrar então ao léu na justiça só por entrar? Porque ela vai perder? Na verdade, ela teria a responsabilidade de ter guardado, né, o bem dela com cadeado, né? É responsabilidade dela. Apesar do condomínio disponibilizar um espaço para guardar, não quer dizer que o condomínio se responsabiliza em mantê-lo ali. Ela que tem que guardar com cadeado. Né? Outra coisa, falando sobre o porteiro, né, a responsabilidade do porteiro ou do vigia que está ali. O condômino, ele tem que provar que o preposto do condomínio, no caso, o vigia ou o porteiro, tenha facilitado ou sido negligente diante do fato. Aí ela tem que provar, né, o que é muito difícil. Agora, essa bicicleta pode ter sido roubada por outro condômino, não pode? Mas a responsabilidade é dela de guardar com cadeado. Não, porque de repente, você não viu passar pela portaria. Mas de repente, o ladrão está dentro do próprio condomínio. Mas o porteiro não sabe se aquela bicicleta é minha ou é sua. Entendeu? Aí é que tá. O porteiro não tem um cadastro das bicicletas, um cadastro do bem comum, do bem pessoal de cada morador. Ou seja, cada um tem que cuidar de si, né? Exatamente. E Deus por todos, né? Na maioria dos casos, o condômino acha sempre que o condomínio tem responsabilidade. Sempre. Até porque desconheceu, de repente, o regimento interno. Né? Porque a maioria dos condôminos não conhece o regimento interno. Exatamente. Ele não conhece e aí ele acha que o condomínio tem que responder por qualquer coisa que suma dentro do apartamento dele, ou no bicicletário, seja lá o que for. Não, e tem que existir também um bom senso, né? Brinquedos, bicicleta sem cadeado no bicicletário, pertences de valor no interior dos veículos, não trancar a porta. Muita gente não tranca a porta da sua casa, do seu escritório. Isso. Ou seja, você tem que ter um bom senso e compreender que cada condômino também é responsável pela segurança dos seus pertences, né? E aí, quando acontece alguma coisa, vamos achar alguém para pagar a conta. Né? Então... Tem vários casos, Marco, com relação a essa questão dessas questões. Por exemplo, bicicleta em garagem, motocicleta em garagem, que às vezes é furtada, e o condomínio quer que o condomínio pague. Outro caso, você quer ver? Veículo, né? Pertences dentro do veículo. Alguns condomínios querem que o condomínio pague por isso. Né? Não existe previsão. Tá? Porque tem aquele condomínio também relaxado, vamos chamar assim, descuidado, né? Que ele deixa o vidro do carro aberto, né? Pois é. É aquela farra, né? Inclusive a polícia militar orienta muito, inclusive na rua, para que a pessoa, quando estiver na rua, tenha cuidado de fechar os vidros do seu carro, de não deixar coisa à mostra, né? É a mesma coisa dentro do condomínio. Não, e outra coisa, se isso fosse uma responsabilidade do condomínio, como é que você poderia mensurar, em alguns casos, se aquele objeto foi furtado no condomínio ou se aquele dano foi causado nas dependências do condomínio? Que certeza você tem de que foi ali? Né? Então os condomínios não se responsabilizam exatamente por isso, e os síndicos sofrem muito, porque o condômino vem para cima deles e diz: eu quero a indenização, e na maioria entram na justiça, tá? Pedindo esses ressarcimentos, essas indenizações, e o judiciário tem julgado totalmente a favor dos condomínios. Então é julgado improcedente a ação do condômino. Do condomínio, exatamente. O André Lima mandou uma mensagem pra gente falando, né, que sempre sobra pro porteiro, não tem jeito. Ou pro mordomo, né? Exatamente, mas é uma situação que os síndicos têm que ficar muito atentos, porque muitos, sabe o que eles fazem, Marcos? Em algumas situações, eles pagam. Eles vão dar indenizo. O condômino. E aí o que ele faz no momento que ele indeniza? Ele cria uma situação terrível para ele, porque ele abre um precedente. Então, tudo dali para frente que desaparecer no condomínio, a responsabilidade é do condomínio, imagina.
Vou dar um exemplo no condomínio onde eu moro. Tem muitas crianças. Vira e mexe a gente vê criança esquecendo brinquedo no parquinho e tudo mais. Nunca ouvi casos de sumir. Então, assim, passou o dia, o brinquedo ainda tá lá. Mas, assim, cadê a responsabilidade? O condomínio não tem responsabilidade de guardar aqueles brinquedos. Cada morador, quando é uma criança pequena, né, tem que recolher os brinquedos do seu filho. Isso. Né? Eles Então, acham que o condomínio é que tem que recolher, que é o funcionário que tem que guardar, que a responsabilidade é toda do condomínio. Não funciona não é assim. bem assim. Se não estiver, bom, pra gente resumir, se não estiver previsto na convenção que o condomínio responde por qualquer dano causado ou por qualquer furto na área do condomínio, o condomínio não responde por isso. Me causou surpresa porque anteriormente eu achava que o condomínio era responsabilizado. E eu agora estou vendo que realmente não é. Por isso estamos aqui. Esclarecer todas as suas dúvidas. Eu tô aqui aprendendo. Exatamente. Bom, então acho que é isso. Mais alguma colocação, Larissa? Doutor Condomínio, eu tenho aqui uma pergunta do Douglas Amarante, de Samambaia. Claro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Ô, doutor Condomínio, eu vou ter que pagar condomínio ainda, bicho? Por isso que eu não saio do boteco. Apagão. Ah, tá. Vamos lá. Quer pular a sua vez. Viu como ele passou na sua frente? Faz a pergunta agora aí. Agora o Douglas Amarante, de Samambaia. Ele quer saber, doutor Condomínio, qual é o limite de prazo em que ele pode parcelar uma dívida para um inadimplente? Pois é, essa pergunta é muito boa, porque muitos inadimplentes chegam na justiça achando que podem pagar do jeito que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. É isso mesmo, Marco. O que acontece? Nós temos casos de quando eu falo assim, não, então me bota na justiça, que chegando lá eu pago do jeito que eu quiser. E não funciona assim. Funciona da seguinte maneira. O condomínio pode liberar o tempo, o prazo de parcelamento do jeito que ele quiser. Mas a lei diz o seguinte, que o condomínio vai pagar, pode parcelar em 30% de entrada e mais 6 parcelas. Entendeu? Então o condomínio chega lá, não, eu vou pagar R$100 por mês e não funciona assim. Então o condomínio ele pode, o limite, 30% de entrada e mais 6 parcelas. Se o condomínio quiser liberar além disso, é deliberação única e exclusiva do condomínio. Você está dizendo o seguinte, que ele pode até parcelar a dívida, agora ele não pode abrir mão de juros, de correção, não, de forma alguma. Nenhuma hipótese de abertura de multa, juros, correção, hipótese nenhuma. Foi até discutido isso em um outro programa, né, que o síndico e o subsíndico tiveram que arcar com esse valor que eles abriram mão. Semana passada a gente tratou disso. O síndico e o subsíndico tiveram que devolver R$3.300 para o caixa do condomínio, exatamente por isso. Muito bom. Outra pergunta, doutor Condomínio, da Maria Lúcia Araújo, do Noroeste. Um morador do meu condomínio agrediu verbalmente um dos nossos funcionários por causa de uma discussão sobre o acesso na garagem. Certo. O que devo fazer nesse caso com o morador? Como é o nome dela? Dona Maria Lúcia, do Noroeste. Maria Lúcia, você vai esperar só um minutinho, porque o doutor Rodrigo Carpati vai falar exatamente sobre esse assunto daqui a alguns minutos. Mais uma aí? Bacana. Pra gente fechar? Tenho aqui do Sandro Botelho, de Águas Claras, aí, Marco Antônio. Lá da minha terra, lá da minha terra. Marco gosta. Tenho imagens gravadas de condôminos que receberam multa por infrações cometidas. Posso apresentar em assembleia essas imagens para multas? A aplicação das multas? Pode. Se as imagens vão servir para garantir a integridade do condomínio, as imagens podem ser utilizadas pelo síndico, sim. Sem problema nenhum. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Isso aí. Bom, no nosso quiz, se você quiser participar do quiz com o Doutor Condomínio, responda agora no 93208474 a seguinte pergunta. O fundo de reserva é devido pelo inquilino ou pelo proprietário? Essa é boa, hein, Marco? Muito boa. Você vai concorrer ao final do nosso programa uma linda caneca exclusiva do Meia Hora com o Doutor Condomínio. Participem, participem. Gente, agora eu tenho um recado muito especial para vocês. O seu condomínio está com balancete atrasado? Falta de transparência na prestação de contas? Ou inadimplência alta? A JR Office resolve tudo isso no seu condomínio.
Com 27 anos de experiência no mercado, a JR Office Assessoria Condominial, empresa líder, atende condomínios residenciais, comerciais e mistos do DF. Departamentos especializados para atender o síndico, os condôminos e a você, gestor. Solicite já uma proposta pelo nosso site jroffice.com.br ou pelo telefone 3011-7300. JR Office, uma referência em assessoria condominial. Outro recado legal aqui é o seguinte: vem aí no mês de setembro, nos dias 23 e 24, o ciclo de palestras condominiais promovido pela Folha do Síndico e pela Gabor RH. Os mais renomados palestrantes do universo condominial frente a frente com você. Treinamento e capacitação de qualidade para você, síndico. Palestras direcionadas com temas sobre síndico profissional, previsão orçamentária, legislação aplicada e gestão eficaz. Sorteios de brindes e um coffee break muito especial. Material didático e certificado com qualidade da Gabor RH. O curso de síndicos mais reconhecido do Brasil. Vagas limitadas, não perca essa chance. Se preparar para uma gestão condominial de excelência. Acesse agora o nosso site folhadociндicodf.com.br ou ligue 3011-7316 para maiores informações. Conexão Jurídica. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Aldo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo ótimo. Então vamos lá. Bom, o nosso assunto de hoje é abuso de moradores na administração do condomínio pode causar dano moral. O que acontece? Nós acabamos de ter uma pergunta aqui, Rodrigo, sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse qual é a consequência quando um condômino intervém na administração do condomínio. Então, nossa preocupação é aquele condômino nocivo que tenta muitas vezes ajudar, mas acaba extrapolando e essa situação acaba trazendo danos para o próprio prédio. Eu separei aqui um julgado na Justiça do Trabalho, onde o condomínio foi condenado justamente num caso análogo com o que essa senhora falou, onde um morador agrediu verbalmente um porteiro no cumprimento da sua função, certo, e depois proferiu um tapa nele. Nossa, chegou a agredir. Chegou a agredir. Na primeira instância, o juiz entendeu que o responsável pelo pagamento do dano moral, pela responsabilidade, não seria o condomínio, mas a sentença foi reformada e esse prédio específico foi condenado num dano moral de mais de R$2.000. Olha aí, tá vendo? Atenção aí, síndicos, cuidem dos seus condôminos aí, porque uma atitude dessa pode trazer um grande problema. Mas, Rodrigo, o condomínio pode regressivamente acionar o condomínio, né? Pode e deve, mas num primeiro momento o condomínio foi condenado porque o prédio entendeu, a justiça entendeu que o condomínio é empregador e cada condômino faz parte dessa empresa que seria o condomínio. E ele também é parte, ele também seria um desses empregadores, né? Ele seria um dos empregadores, mas a gente tem mais casos, a gente tem alguns casos, eu separei um caso também no Rio de Janeiro, onde o síndico foi agredido verbalmente numa assembleia e entrou com uma ação e o condômino foi condenado em R$6.000 por dano moral. Tá vendo? É isso aí. Então o pessoal acha que pode ficar intervindo na administração do condomínio, né, engrossando com funcionário, isso tudo tem consequência, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o condômino ele não quer participar, ele não quer se candidatar a síndico, a conselheiro, exato, mas ele quer trabalhar de forma isolada e isso acaba muitas vezes confrontando com a política do prédio e acaba gerando problemas, prejuízos, fora as reuniões para consertar isso, para se discutir, e tudo isso traz prejuízo financeiro ou de tempo para aquele condomínio. Isso aí, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por essas riquíssimas informações jurídicas que você nos traz aqui nessa nossa conexão Brasília-São Paulo. Valeu? É um prazer estar com vocês. Forte abraço. Rodrigo, um grande abraço. Até a semana que vem. Boa noite, Rodrigo. Até a semana que vem. Bom, participe você também do nosso programa, mandando mensagens e perguntas para o 93208474. Mande suas perguntas, do jeito que você quiser a gente responde. Pode mandar que a gente manda ver.
tá? Você está no Meia Hora com o Doutor Condomínio, na OK FM. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Tira o carro, põe o carro na hora que você quer. Eu tô arrumando confusão com a minha vizinha, que é mulher. Eu peguei a vaga da minha vizinha, ela tá achando ruim. Ela tá certa? Lógico, né, Apagão? Pelo amor de Deus, vai pegar a vaga da vizinha. Ninguém merece, seu Apagão. Pegando o gancho do Apagão, eu tenho uma pergunta aqui da Carmen Monti, da Asa Norte. Um morador sempre chega ao prédio alcoolizado e dirigindo seu veículo. Já bateu 2 vezes em outros carros e na coluna do prédio. O que devo fazer, doutor? Bom, quando ele... o fato de ele estar alcoolizado é uma questão de direito de vizinhança. É uma situação de quem ele prejudicar. No momento que ele bate o carro no condomínio, aí passou a ser um problema do condomínio. Então, existem 2 vertentes aí. Primeiro, o condômino, que por exemplo, ele chega alcoolizado e cause algum transtorno lá no condomínio, o condômino com o condômino, direito de vizinhança. E quando ele bateu o carro, o condomínio tem que acioná-lo para ele reparar o dano. Certo. Mas, só um instantinho. Diga. O condomínio é que aciona... Ele bateu em outro carro, é isto? Não, ele bateu, pelo que ela disse, numa coluna do condomínio. Também numa coluna. Ah, numa coluna. Além de outros Pois pontos. então ele causou um dano a uma área comum. Ok. Então o condomínio tem que buscar essa reparação. Tá ótimo. O José Geraldo, de Taguatinga, mandou uma pergunta, doutor Condomínio. O benefício da isenção de uma taxa condominial em que o síndico tem direito pode também se referir à isenção de pagamento da taxa extra? Nunca. A isenção, ela só serve para a taxa condominial. Inclusive, não serve nem para o fundo de reserva, tá? O condômino tem que ficar atento com isso aí. O síndico vai ter a isenção apenas da taxa de condomínio, tá? Nunca de taxa extra. E muitos se enganam achando que... Nós tivemos, inclusive, um caso desse. O síndico assumiu e tinha uma taxa extra em curso. O que ele fez? Ele se isentou de tudo. Depois ele teve que devolver as taxas extras, porque a isenção só serve para condomínio, nem para fundo de reserva. Outra pergunta da Hélida Moreira, de Sobradinho. Vamos lá. O síndico do meu condomínio viajou e não prestou contas de sua gestão. Podemos eleger outro síndico ou temos que aguardar o seu retorno? Não, nenhuma coisa nem outra. O que você pode fazer, o que ela pode fazer nesse caso? Eles podem convocar uma assembleia com 1/4 de moradores, né? E eleger, né? E destituir esse síndico, tá? E eleger um novo síndico e sujeitá-lo a uma prestação de contas. Lembrando do quórum específico para esse tipo de... Seria 1/4 de moradores para convocar a assembleia, destituí-lo. Se ele sumiu, vazou, ninguém sabe, ninguém viu. Então, ele não pode simplesmente ser eleito e largar o cargo assim dessa forma, né? Bem, agora um aviso muito importante para você que é síndico. A Folha do Síndico já é considerada como o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Conteúdos direcionados, colunistas especializados, classificados com as melhores empresas do ramo. Isto é a Folha do Síndico. Acesse nosso site folhadosindicodf.com.br ou ligue 3011-7316. Folha do Síndico, o jornal mais recomendado pelos síndicos do DF. Beleza. Bom, eu tenho alguns recados aqui, alguns abraços. Primeiro eu queria mandar um beijo pra Bruna e pro Vitor, tá? E pro Fábio Marques, o chefe Marques, que está nos ouvindo agora também. Bom, eu tenho um recado muito legal aqui do Cicobi Executivo, Átila e Adriano, que estão nos ouvindo aqui também. Um grande abraço para vocês. É o seguinte, no dia 27 de agosto, às 9 da manhã, o Cicobi Executivo está convidando você que é síndico para tomar um café com eles de graça. Preste atenção, de graça. 0800? 0800. Eles vão fazer eu inclusive fui convidado, estarei lá presente também no dia 27, às 9 da manhã. Vai ser ali na 513 Sul, no Bloco A, no consórcio Ponta, tá? Então o Cicobi Executivo está convidando todos os síndicos a conhecer o trabalho do Cicobi e todas as vantagens que eles podem oferecer para você que é síndico.
Beleza? Repete aí o endereço pro pessoal anotar. O endereço fica na 513 Sul, Bloco A, loja 5/6, no consórcio Ponta. Beleza? Beleza. Doutor Condomínio, a Maria da Graça da Asa Sul mandou uma perguntinha pra gente. Maria da Graça. Os índices de inadimplência do meu condomínio estão hoje em 22%. Certo. Como eu posso cobrir ou reduzir esse percentual? Contratando uma assessoria competente. Eu conheço uma. Mas não vou falar. Não posso falar. Entendeu? É o seguinte, para diminuir a inadimplência, então nós temos que trabalhar intensivamente na cobrança. A inadimplência só acontece quando realmente não se trabalha a cobrança. Então, intensificar a cobrança. E claro que também tem algumas artimanhas, né, na previsão orçamentária que pode ser feita para diminuir a inadimplência, como o desconto de pontualidade e outras coisas mais, né? Outras técnicas financeiras diferentes. Tem um recado de um artista aí. Aí, síndico, o negócio é o seguinte, tá ligado? Eu só chego depois da meia-noite, esse portão fica sempre fechado. Como é que é? Tem que pular o muro ou vai me liberar uma chave, mano? Depender de mim, eu te libero chave, nenhuma. Abraço, Apagão. Obrigado. Esse é uma figura. Vamos ao resultado do nosso quiz, doutor Condomínio. Vamos lá. Bom, eu recebi algumas respostas aqui pelo WhatsApp. Uma veio errada, do Alberto. Alberto aonde? Ele não disse, final 0337, falando que o ele fundo respondeu? de reserva é de responsabilidade do inquilino. E qual foi a outra resposta? Bom, Teve outra, que foi da Michele. a Michele não deixa de participar, né? Pois é, nossa ouvinte fiel. O que a Michele falou? Que é de quem? Que é do proprietário. Muito Michele com final 8085. Bom, Michele, então como você fez a resposta, deu a resposta correta, né? Realmente, o fundo de reserva é de responsabilidade do proprietário. Isso está previsto na Lei 8.245 de 91, artigo 22, tá? Que diz que o fundo de reserva, a contribuição do fundo de reserva é do proprietário sempre. Porque o fundo de reserva, ele visa melhorias para o condomínio e isso não vai gerar benefícios para o inquilino. Por isso que a lei prevê que o fundo de reserva pode, inclusive, ser abatido do aluguel e ser deduzido do aluguel e o proprietário é que efetivamente vai pagar. Então, Michele, a nossa produção vai entrar em contato com você para você receber a nossa linda caneca. Isso aí. Parabéns, Michele. Aconteceu no condomínio. Doutor Condomínio, esta vem lá de Goiás. Achei até estranho. Juiz autoriza a permanência de animal em condomínio. Apesar da proibição do condomínio, o juiz da terceira vara civil da comarca de Rio Verde, Goiás, permitiu que o morador mantenha no seu condomínio o animal de estimação da raça Pinscher. O juiz julgou procedente o pedido do dono e declarou nula a cláusula 20 do regulamento interno do condomínio residencial Vila Verde, que proíbe a permanência ou trânsito de quaisquer espécies de animal. Além disso, o magistrado determinou que o condomínio abstenha-se de aplicar notificações, multa e quaisquer penalidades ao condomínio em relação a casos envolvendo a permanência em seu animal. Certo. O animal ficou intocável. Ficou intocável. Certo. E a medida foi requerida pela família do cidadão, Certo. que trouxe aos autos provas de que o referido animal não oferece risco aos demais moradores. Sem Inclusive, documentos que o cachorro é vacinado em perfeitas condições de saúde, segundo atestado do médico veterinário. Perfeito. Agora, o juiz ainda disse o seguinte: nada impede que o condomínio edite norma para disciplinar a permanência de animal no prédio. Como, Certo. por exemplo, não pode entrar dentro do elevador social, tem que andar na área comum com focinheira. É diferente de com proibir, coleira. né? De não deixar Exatamente. o animal Agora, residir. eu achei estranho, porque aqui em Brasília, realmente, isso é comuníssimo. Todos os condomínios já aceitam animais. Inclusive, tem condomínios que tem até pet. Entendeu? Exato. Então... E o animal aqui, pelas decisões judiciais aqui em Brasília, Marco, o animal hoje já é
como é que fala? Um membro da família. família. Um membro da família. Se ele não trouxer perigo, essa decisão é de Goiás, né? É de Goiás. Mas aqui em Brasília a linha é a mesma. Absolutamente a mesma. É, né? Hã? Mas será que aqui em Brasília ainda tem condomínio que não permite animais? Tem alguns, mas se você entrar na justiça, ganha. Tem convenções que não permitem. E o síndico às vezes seguem à risca, né? Mas quando o proprietário do animal entra na justiça, né, requerendo o direito de permanecer com ele, aí existem jurisprudências que permitem, como essa. Fazendo uma brincadeirinha, eu fiquei só preocupado com a permanência ou trânsito de quaisquer espécies de animal. Porque nós somos animal racional, né? Sim. Então, tá arriscado também, de repente, eu ficar dentro do condomínio. Aí já é... demais. Aí a gente já entra pra parte sociológica, filosófica. Isso aí. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Bom, como a Larissa é apressadinha, né? Olha a cara dela pra mim. Ela anunciou antes o quiz, mas agora a gente corrige. Quem ganhou foi a Michele, final... Michele do Guará, final... Michele do Guará. 885. Vai receber a nossa caneca. Vai receber a caneca ao vivo aqui no Meia Hora semana que vem. Tá bom, Michele? Estamos aguardando você aqui. Bom, agora eu tenho uma promoção muito bacana. É a promoção da semana com oferecimento da E-Condomínios. A E-Condomínio é a maior empresa da região em equipamentos e acessórios para condomínios. E está com uma promoção muito especial para você, ouvinte do Meia Hora com o Doutor Condomínio. Você pode comprar um container de 1.000 litros, gente, eu vou repetir, 1.000 litros, padrão SLU, de R$ 1.500 por R$ 1.200. Gente, só os ouvintes que entrarem em contato amanhã na E-Condomínio dizendo que ouviram essa promoção no Meia Hora vão ganhar esse super desconto. Ligue amanhã na E-Condomínios no telefone 3344-3721 ou acesse o site econdominiosdf.com.br e aproveite essa oportunidade incrível. E-Condomínios, tudo em acessório para o seu condomínio. Inclusive, Notícias condominiais. só fazendo uma parte aqui nos seus notícias condominiais, o Marcelo tá vendendo muito, viu, gente? O estoque vai acabar. Que ótimo. Doutor Condomínio, eu tenho duas notícias essa semana. Vamos lá. Primeiro é o Conselho Fiscal, suas competências e atribuições. Eu achei interessante que, para começar esse assunto, devemos dizer que, de acordo com o novo Código Civil, a eleição para a composição do Conselho Fiscal é opcional. Sem dúvida. Os Código conselhos... Civil alterou realmente alterou isso, tornou isso. facultativo. Exatamente. Os conselhos fiscais, segundo a lei, deverão ser constituídos por 3 membros, os quais são eleitos com o objetivo de fiscalizar toda a movimentação financeira do condomínio e auxiliar o síndico em sua gestão. Perfeito. Agora, na minha visão, esses membros, preferencialmente, devem ter formação na área contábil ou financeira, o que ajudará muito na hora das análises dos documentos. É difícil acontecer, né? Mas às vezes tem um profissional da área que se dispõe a ser conselheiro. Pois é, agora, esses conselheiros têm a competência de autorizar o síndico a efetuar despesas extraordinárias não previstas no orçamento. Sem dúvida. Dependendo da convenção. Tem convenção que não autoriza. Agora, a função julgada mais importante é a elaboração e apresentação em assembleia de um parecer sobre as contas do condomínio. Essa é a função principal do onde conselho. é recomendado ou não sua aprovação. Perfeito. O Conselho Fiscal são os olhos do condômino. Exatamente. Mas só para deixar claro, o Conselho Fiscal ele dá parecer. Ele não aprova as contas. Sim, quem aprova é a Assembleia Geral, a Que AGO. é soberana, né? Exatamente. Na aprovação. A gente tem casos de conselheiros que reprovaram as contas e a Assembleia aprovou. Certo? E vice-versa, que não aprovou e que a Assembleia seguiu a orientação. Ou que apresentou alguma ressalva, né? Então, Exatamente. a Assembleia sempre é soberana nessa decisão. Vamos à segunda. E a segunda é o espaço síndico NET, que é tolerar ou não barulhos de vizinhos. Essas regras estão sempre nas convenções, porém, o bom senso também é válido. Beleza. Ninguém gosta de barulho de vizinho, seja ele qual for. Reforma, caminhar de salto alto, filho com aula de bateria, etc. Mas isso é mais comum do que podemos imaginar. Sem dúvida. Então, qual é a solução? Bem, a solução, antes de tomar atitude legal, é um bom papo, certo? É um bom senso. Exato. E tudo consegue se levar e se resolver. Ok? Perfeito, Marco. Muito bom. Bom, gente,
É triste dizer, mas nós estamos terminando o nosso meia hora. Já estamos terminando. Eu queria mandar os últimos abraços aqui pra Bruna, pro Vitor, tá? Pra Patrícia. Como é que o Toninho fala? Raio de sol, né? A luz da minha vida. Né, Magrão? Magrão tá rindo aqui. E dizer a vocês que cada vez mais a gente está fazendo um programa especial para vocês. A cada dia, mandem sugestões de pauta pra gente, tá? Que nós vamos trabalhar as pautas que vocês mandarem. Contatos com a gente. Site doutorcondomínio.com. Doutor por extenso. Por extenso, doutorcondomínio.com por extenso, tá? E o e-mail, que é doutorcondomínio09@hotmail.com. Algum detalhe, Larissa? Finalizar? Não, só mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e a gente aguarda vocês segunda-feira que vem. Isso aí, Marco. Eu quero só dar uma boa noite para toda a galera que nos ouviu essa noite, foi muito bacana. Legal. Gente, um grande abraço, valeu, boa semana, saúde, paz, sucesso a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na OK FM, meia hora com o Doutor Condomínio, tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.